No dia 18 de abril de 2014, dois amigos mergulharam numa caverna inundada chamada Poço de Judon. Nesse mergulho, eles planejaram quebrar seus próprios recordes pessoais de profundidade e atingir uma profundidade que raramente é feita por mergulhadores de cavernas. Mas infelizmente, durante o mergulho, algo deu terrivelmente errado. Essa é a história deles, e como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Em 18 de abril de 2014, os melhores amigos, Wang Yuan e Wang Tao, estavam extremamente felizes e animados. Os dois espeleólogos subaquáticos altamente experientes já haviam explorado cavernas em vários países, mas havia um sistema de cavernas ao qual eles sempre voltavam em seu país de origem. A região chinesa de Guangxizhou abriga o condado de Duan, que é uma região conhecida por abrigar milhares de quilômetros de cavernas subterrâneas e cavernas subaquáticas. Essa área é bastante remota, mesmo para os padrões chineses, com menos de 1 milhão de pessoas espalhadas pelo condado, mas apesar disso, aventureiros de todo o mundo vêm para ver aquilo que é, essencialmente, a meca espeleológica da China. Desde a primeira vez que os amigos entraram numa caverna conhecida como Caverna de Judon, eles se encantaram pelas formações rochosas no seu interior e pela enorme extensão de túneis. É um lugar extremamente bonito para mergulhar, além de tudo que existe para explorar. O local conta com alguns pontos de entrada diferentes. Existe uma entrada norte e uma entrada sul, e cada uma leva a partes diferentes da caverna. Yuan e Tao estavam bem familiarizados com ambas. Na verdade, em 2014, cada um deles já havia realizado cerca de 15 mergulhos no ponto norte da entrada das cavernas. Por causa disso, o plano de mergulho para aquele dia era agressivo, mesmo para mergulhadores com experiência avançada. Entre eles, Yuan era o mais experiente, com mais de 400 mergulhos em seu currículo, mas Tao ainda tinha impressionantes mais de 200 mergulhos por conta própria. Mesmo assim, seu plano para mergulhar na entrada norte da caverna Judon naquele dia exigia que os dois amigos descessem até a maior profundidade que eles já haviam alcançado. Até aquele dia, ambos haviam atingido o máximo de cerca de 122 metros, o que é uma profundidade que requer extremo cuidado. A corda-guia que conduzia pela entrada norte se estendia até 160 metros, mas Yuan e Tao planejaram não apenas chegar a esse ponto, mas também estender essa corda por mais 10 metros. Então esse não seria apenas o mergulho mais profundo que qualquer um deles já tinha realizado, mas também exigiria que eles deixassem a corda-guia principal por um período de tempo. Como você pode imaginar, o interior dessas cavernas pode ser muito semelhante, e é muito fácil de se perder caso você abandone a corda-guia, especialmente se a visibilidade estiver ruim. Isso torna a corda-guia extremamente crítica nos mergulhos em cavernas e é essencial para ajudar os mergulhadores a manterem um senso de direção e espaço. Para se prepararem para o mergulho recorde, o plano que os dois elaboraram foi meticuloso e algo em que trabalharam durante meses. Eles fizeram as contas repetidas vezes para terem certeza de que eles teriam a quantidade certa de gás respiratório, bem como as misturas certas. Isso é essencial, já que mergulhar tão fundo quanto eles fariam é algo que deve ser planejado perfeitamente. A maior parte do ar que respiramos ao nível do mar é composta de nitrogênio e é seguro para respirar debaixo d'água, até uma profundidade de cerca de 30 metros. À medida que você se aprofunda, a pressão faz com que o nitrogênio entre na corrente sanguínea mais rápido do que os tecidos podem absorvê-lo, e o excesso desse gás cria um efeito narcótico semelhante a estar bêbado. Obviamente, isso não é o ideal em um ambiente perigoso. Então, para conter esse impacto, os mergulhadores respiram misturas de gases que contêm uma porcentagem menor de nitrogênio. No entanto, para qualquer mergulho mais profundo que 66 metros, o oxigênio também começa a se tornar tóxico. Então, é nesse ponto que os mergulhadores começarão a adicionar gás hélio à mistura em vez de mais oxigênio. Tudo isso significa que, para um mergulho tão profundo quanto aquele, os mergulhadores precisam ficar mudando de tanques com diferentes misturas, para evitar ser vítima dessas condições à medida que vão indo mais fundo. Agora, apenas um mês antes daquele mergulho em Judon Norte, o mergulhador de cavernas francês chamado Pascal Bernabé foi quem estendeu a corda-guia que estava instalada no local.
Nessa ocasião, Pascal já alegava ter quebrado o recorde de mergulho autônomo mais profundo. Sua marca reivindicada de 330 metros era mais profunda que o recorde anterior, mas infelizmente não foi oficialmente reconhecido, devido a que os detentores desse tipo de registros acreditavam ser a falta de evidências. De qualquer maneira, embora mesmo que ele não detivesse o recorde oficial, Pascal claramente tinha atingido profundidades que poucos mergulhadores já alcançaram. Então, vendo isso como uma oportunidade única na vida de aprender com um dos melhores no esporte, Yuan viajou para se encontrar com Pascal, que ficou mais do que feliz em ajudar em seus planos. Nessa conversa, Pascal acabaria dizendo a Yuan que ele não apenas teria que fatorar misturas de gases para prevenir a narcose por nitrogênio e a toxicidade por oxigênio, mas também teria que planejar a ameaça de uma condição chamada síndrome nervosa de alta pressão. Essa é uma condição que geralmente ocorre em profundidades superiores a 150 metros, mas são relativamente raras. Mas essencialmente, a síndrome é causada pelos efeitos da respiração excessiva de gás hélio. O que complica mais as coisas é que o gás hélio é usado em concentrações progressivamente mais altas para prevenir a narcose por nitrogênio e a toxicidade do oxigênio. O que significa que mesmo o erro matemático mais simples pode levar a tremores, sonolência involuntária e até mesmo mudanças na frequência cardíaca e no ritmo, entre outros. Depois que os dois planejaram tudo, e depois de ficarem satisfeitos por ter recebido o melhor conselho que eles poderiam receber, Yuan planejou um mergulho de treino nas Filipinas, o que os levaria perto de 150 metros de profundidade. Isso lhes daria a chance de experimentar como eram as coisas em profundidades superiores aos 120 metros e obter uma compreensão do efeito que isso poderia ter sobre eles. Infelizmente, à medida que a data se aproximava, Tal não pôde participar do mergulho de treino por motivos de trabalho. Portanto, Zhao foi sozinho e realizou o mergulho apenas poucos dias antes de sua data planejada para o mergulho recorde em Jiaotao. O mergulho aconteceu sem nenhum problema, e ele correu de volta para a China para finalizar os planos de mergulho e fazer os últimos preparativos. Em 17 de abril, apenas um dia anterior ao mergulho, Yuan, Tao e seu mergulhador de apoio, Zhou Pei, chegaram à caverna para preparar mais de 20 cilindros de gás com várias misturas para as profundidades apropriadas. Quando isso foi concluído, todos revisaram o plano de mergulho pela última vez. Desde a superfície até a profundidade alvo, eles estimaram o tempo em 20 minutos. Quando eles atingissem a marca de 170 metros, eles só poderiam ficar por alguns minutos antes de começar a fazer a ascensão novamente. Isso ocorre porque permanecer apenas 1 minuto em tais profundidades pode requerer até 2 horas de tempo de descompressão adicional no retorno à superfície. Em preparação para isso, a estimativa que Yuan e Pascal fizeram foi de 3 horas e 50 minutos de paradas de descompressão para realizar uma subida segura. Todo o volume de seu gás foi então calculado com esse tempo exato em mente. Portanto, se eles gastassem apenas 1 ou 2 minutos a mais do que isso na profundidade esperada do alvo, isso poderia atrapalhar totalmente seus cálculos. Além de finalizar o tempo preciso enquanto eles posicionavam os cilindros em 17 de abril, eles notaram que a visibilidade dentro do Jildong Norte foi bastante reduzida pelas chuvas contínuas que caíram nos dias anteriores ao mergulho. Durante os meses de inverno, a visibilidade pode ser superior a 15 metros, mas parecia que para o mergulho no dia seguinte teriam apenas cerca de 2 metros de visão à sua frente. Porém, os 3 mergulhadores avaliaram a situação e determinaram que ainda era seguro realizar o mergulho. Afinal, estavam muito familiarizados com a caverna e as posições da corda guia. Além disso, as passagens de Jildong Norte não eram particularmente apertadas em nenhum momento, então eles não estavam excessivamente preocupados com o perigo que a baixa visibilidade representava. Finalmente, no dia seguinte estava tudo pronto, e os 2 amigos estavam na beira da entrada, prontos para realizar seu mergulho recorde. Fora de Jildong Norte, Pei permaneceria pronto perto da superfície, caso os amigos precisassem de ajuda durante o mergulho. Os 2 melhores amigos, então, fizeram uma verificação final do equipamento antes de sinalizar um para o outro que eles estavam prontos e escorregar para debaixo d'água.
Conforme planejaram anteriormente, Yuan seria o responsável por mantê-los na linha guia, enquanto o dever de Tal era fixar as diretrizes que apontariam na direção da saída. Caso eles perdessem o senso de direção por qualquer motivo, a corda e as diretrizes garantiriam que eles estariam indo em direção à segurança. Vários minutos depois, a 130 metros, os dois estavam mais profundo que já haviam estado e eles pararam um momento para verificar um com o outro. Yuan então deu o sinal de ok com a mão, como se perguntasse se ele estava pronto para descer ainda mais. Tal então devolveu o sinal de ok e os dois continuaram a descer. Durante todo o mergulho até aquele ponto, cada um deles mudou para as misturas de gases adequadas nas profundidades adequadas, mas quando atingiram 164 metros, Yuan começou a sentir sua consciência começando a escapar. Isso não fazia sentido para ele, já que ele teve muito cuidado com as misturas de gases na preparação para o mergulho, mas ficou claro para eles que precisavam iniciar a subida para reverter os sintomas que ele sentia. Nesse momento, eles estavam apenas 4 metros depois do final da corda guia, mas eles estavam em condições que só lhes permitiam ver cerca da metade dessa distância. Yuan, então, os conduziu de volta para onde a corda guia existente deveria estar, usando a extensão da corda na qual ele estava pendurado, quando algo tirou completamente o fôlego. A corda guia havia desaparecido. Pior ainda, sentindo os efeitos da profundidade, Yuan olha para Tal e imediatamente eles souberam que estavam em apuros. Então, eles continuaram tateando ao longo das paredes da caverna e rezando para que eles conseguissem encontrar a corda guia. E de alguma forma, milagrosamente, eles encontraram a corda, e o alívio que sentiram era indescritível. Mas a essa altura, eles tinham um novo problema. Os mergulhadores planejam, da melhor maneira possível, para qualquer emergência potencial, o que também leva em consideração o volume de ar seguindo algo conhecido como a regra dos terços. Os mergulhadores planejam usar 1/3 do gás dos cilindros para atingir o alvo numa caverna, outro terço para o caminho de fora e o último terço no caso de emergência. O único problema é que as emergências podem causar um aumento acentuado na taxa de respiração, o que significa que o gás é usado mais rapidamente. No momento em que encontraram a corda novamente, Yuan notou que sua mistura de gases para aquele estágio de descompressão estava quase vazio, então precisou voltar para seu tanque de ar principal. Inicialmente estava tudo bem, mas muito rapidamente, na marca de 120 metros, ele começou a tremer involuntariamente. Nesse momento, eles precisavam desesperadamente voltar para onde colocaram seus próximos tanques, mas eles ainda estavam a uns bons 45 metros mais acima. Mesmo assim, Yuan calculou que poderia chegar lá antes que o resto do ar acabasse, até que ele olhou para baixo e viu que estava preso sob uma saliência. A baixa visibilidade o fez nadar acidentalmente sob uma ligeira obstrução. Yuan então se aproximou para libertá-lo, mas quando chegou lá, Tal não estava lutando para se libertar. Ele estava apontando a lanterna para seu pescoço, sinalizando que ele estava ficando sem ar rapidamente. Yuan então imediatamente puxou seu respirador de reserva de seu tanque e o colocou na boca de Tal. Depois de tomar ar, Yuan conseguiu libertá-lo da obstrução e os dois continuaram para a superfície, tentando conter seu pânico crescente. Lembrando que, além dos tanques de Yuan já estarem perigosamente baixos, agora havia 2 mergulhadores com a taxa de respiração anormalmente altas dividindo o mesmo tanque. Fazendo um cálculo rápido de cabeça, ele percebeu que eles teriam apenas 3 ou 4 minutos no máximo, antes que o tanque ficasse completamente vazio. O que foi agravado pelo fato de que Tal agora estava extremamente cansado e Yuan precisava puxá-lo com o braço direito, mantendo o braço esquerdo na corda guia. Até então, eles estavam a menos de 100 metros da superfície, e Yuan verificou seu medidor e descobriu que eles só tinham ar suficiente para um mergulhador por mais 40 metros. Felizmente, faltavam apenas mais 17 metros para alcançarem o próximo conjunto de cilindros. Mas antes que pudessem continuar, Tal escorregou da mão de Yuan e flutuou para cima, passando por Yuan em direção à superfície e simplesmente desaparecendo na água turva. Nessa hora, Yuan soube que Tal estava inconsciente por causa da maneira como ele passou sem tentar agarrá-lo. Ele então subiu rapidamente a corda à sua frente, mas não conseguia ver Tal em lugar nenhum.
Para piorar, ele não tinha ar o suficiente para deixar a corda guia e ir procurar por Tal, para depois levar os dois de volta para a corda. Ele apontou sua lanterna desesperadamente em todas as direções para tentar localizar seu melhor amigo, mas ao fazê-lo, seus olhos começaram a ficar pesados. Ele tentou aguentar firme, mas ele sabia que sua vida dependia de alcançar os próximos tanques. Então, horrivelmente, depois de mais algumas respirações, ele começou a sentir resistência do tanque em suas inspirações, indicando que estava perigosamente perto de ficar completamente sem ar. Então, apenas restava tentar nadar até os tanques, até que finalmente ele os alcançou e mudou para sua mistura de descompressão para aquele nível. Por um momento, ele foi capaz de respirar aliviado, mas logo voltou seu foco para a tragédia que havia acontecido, o que imediatamente devolveu o pavor que ele estava sentindo momentos antes. Mesmo seguir o resto da corda guia através da seção com a qual ele estava familiarizado, naquele momento parecia que era a primeira vez que ele estava lá. Sua própria condição também estava se deteriorando rapidamente, e o tanque para o qual ele havia mudado era aquele que ele usou no caminho de descida, então não estava completamente cheio. Depois de procurar por mais algum tempo, seu manômetro indicava que ele não tinha muito ar sobrando. Então, Yuan teve que subir para 57 metros para pegar o tanque do próximo estágio. Isso também não era seguro, porque era uma mistura que não foi planejada para ser usada mais profundamente do que isso. Mas no momento de desespero, ele pegou o tanque e desceu mais uma vez para procurar por seu amigo. Mesmo assim, ainda não havia sinal dele. E com o passar dos minutos, ele sabia cada vez mais o que isso significava e começou a sentir vontade de desistir. Logo em seguida, Yuan perdeu a consciência. Isso foi breve e ele acordou novamente um segundo depois, e felizmente ele conseguiu se recuperar e subir para cerca de 55 metros. A essa altura, ele sabia que toda a esperança de achar seu amigo estava perdida. Então ele tentou obedecer às paradas de descompressão necessárias no caminho, mas ele estava com pânico demais, e o pânico em cada nível era insuportável. No final, ele decidiu nadar rapidamente para onde o mergulhador de suporte estava esperando. Logo abaixo da superfície, Pei observou uma luz aparecendo do nada a poucos metros dele. Era a luz de Yuan, mas não havia sinal de Tal. Finalmente, depois que Yuan mudou para o novo cilindro, ele comunicou que Tal havia sumido, o que foi recebido com total descrença e horror por Pei. Então, como se ele se esquecesse que estava debaixo d'água, ele gritou com Yuan antes de descer ao longo da corda para procurar por Tal. Mas logo em seguida, ele reavaliou a situação e voltou até Yuan, percebendo que ele ainda podia estar em apuros, o que era realmente o que estava acontecendo. As frequentes subidas e descidas de Yuan fez seu corpo oscilar em algum lugar entre a narcose e a doença descompressiva, e as coisas só pioravam para ele. Com a ajuda de Pei, Yuan quis descer um pouco, na esperança de aliviar as terríveis tonturas e náuseas que estavam começando a ficar ainda piores, mas não adiantou. Ele de repente tirou o regulador da boca e começou a vomitar e se contorcer. Infelizmente, eles não teriam outra escolha além de abandonar a busca por Tal e retornar à superfície. O que deveria ter sido quase 4 horas de paradas descompressivas caiu para menos de 3. Quando eles finalmente estavam perto da superfície, Pei deixou Yuan na água por um momento para ir atrás de ajuda, e então retornou para ajudá-lo pelo resto do caminho. No momento em que ele saiu da água, Yuan estava em pura agonia. Suas pernas estavam com dores insuportáveis e, infelizmente, sua tontura era debilitante. Porém, felizmente, logo depois que ele saiu da caverna, os serviços de emergência começaram a chegar. Então ele imediatamente foi retirado da água e colocado numa ambulância. Em seguida, Pei ajudou os mergulhadores de resgate, que também estavam aparecendo após o alarme ter sido acionado. Mas devido à necessidade de planejar misturas de gás e volume, o esforço foi adiado para o próximo dia. A essa altura, não havia dúvidas de que Tal havia perdido a vida. Na manhã de 19 de abril, o primeiro grupo de mergulhadores entrou em Judão Norte para procurar Tal, localizando seu corpo a 55 metros de profundidade. Enquanto isso, Yuan era atendido e precisou passar vários dias dentro de uma câmara de descompressão,
até que se recuperasse totalmente. Seu tempo na câmara lhe deu muito tempo para pensar sobre o acidente e o que poderia ter acontecido. Antes de sair da câmara, Yuan fez uma lista completa de erros e omissões que contribuíram para a trágica perda de Tal. Ele concluiu que todos esses fatores eram uma receita para a tragédia e que só ficou clara sendo vista em retrospectiva. Era verdade que eles dedicaram um esforço e atenção significativos, certificando-se de que o mergulho seria bem-sucedido, mas as lacunas que eles não conseguiram preencher acabaram condenando o mergulho. No final, ele acreditou que o maior erro de todos foi o excesso de confiança, e tudo começou a acontecer a partir daí. Antes mesmo de chegar o dia do mergulho, o plano que eles meticulosamente haviam elaborado era falho. E tudo começou com o objetivo de alcançar uma profundidade que era significativamente maior do que qualquer outro mergulho que ambos já tinham feito antes. Seu recorde pessoal de profundidade anterior era de cerca de 120 metros, e cada metro a mais é importante e faz a diferença nos perigos que devem ser evitados. E enquanto respiravam a mistura correta de gases para as várias profundidades, eles menosprezaram a pressão da água e os efeitos que podem afetar cada pessoa de maneira diferente. E além disso, misturas apropriadas não eliminam o risco em potencial das diversas condições que podem afetar os mergulhadores de forma diferente. Essa condição pode causar narcose e toxicidade do oxigênio o suficiente para causar problemas. E não havia dúvida de que Yuan e Tal estavam passando por momentos difíceis, com extrema fadiga e pensamento nublado. Se tudo a partir daí tivesse sido planejado, é provável que toda essa situação tivesse sido contornada, mas o rompimento da corda-guia permanente foi a fagulha que faltava para a tragédia. De acordo com Yuan, ambos os mergulhadores ficaram com medo quando descobriram que a corda-guia havia desaparecido, mas não estavam em completo pânico. Isso provavelmente poupou a vida de Yuan, mas mesmo assim, os dois experimentaram um aumento acentuado da respiração, tanto pelo alarme de perder a corda, quanto pelo esforço necessário para localizá-la. Embora esse grande problema exigisse toda a atenção deles, houve outro descuido por parte de Tal que levou diretamente ao resultado horrível naquele dia. Um exame de seu equipamento depois que seu corpo foi recuperado revelou que a causa do óbito provavelmente foi hipercapnia ou envenenamento por dióxido de carbono. Quando um mergulhador começa a ficar sem ar, o dióxido de carbono começa a se acumular rapidamente no corpo. E quando Tal sinalizou para Yuan que seu suprimento de gás estava acabando, os tanques de Yuan também estavam quase vazios, então mudar para ele não ajudou muito. Mas, ainda mais tragicamente, ele descobriu depois que o seu segundo tanque nas costas ainda tinha um gás suficiente para sustentá-los até alcançarem os tanques do próximo estágio. Mas devido à diminuição de suas habilidades físicas e mentais e à confusão causada pela perda da corda-guia, Tal simplesmente esqueceu de mudar para aquele tanque. Após o incidente, Yuan percebeu que Tal provavelmente salvou sua vida. Quando ele indicou a Yuan que estava ficando sem ar e começaram a respirar o mesmo tanque em seu segundo respirador, ele conseguiu se manter calmo. Yuan não tem dúvidas de que, se Tal tivesse entrado em pânico, nenhum dos dois teria conseguido sair da caverna a tempo. Olá pessoal, eu sou o Guto e seja bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal, basta deixar um like e se inscrever. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e eu espero ver você no próximo.